Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui hoje para conversar com você sobre boas práticas de programação no VBA. Você deve ter percebido que eu tomo algum cuidado em escrever código e talvez você já tenha tentado ler um pouco do VBA na internet e achou complicado, difícil. Provavelmente você viu isso porque o código que você acha é muito mal escrito. Mal escrito, mal alinhado, não tem princípios de escrita que favoreçam a leitura do código. E essa aula é para falar um pouco sobre isso. Vamos lá então? Boas práticas de programação, elas vêm para consertar esse problema. Não tem nada pior do que código mal escrito que tem uma aparência muito amadora. Essas boas práticas, elas, na maioria das vezes, têm a intenção de fazer com que você consiga entender o que escreveu no passado, lá na frente, quando tentar manter o seu código. E que se qualquer um tentar entender o que o seu código faz, tem uma noção melhor, porque você usa um critério que permite que o código seja mais bem definido. Então a gente usa 3 princípios básicos: como apresentar melhor o código visualmente, como se usar corretamente comentários no código e como utilizar uma norma de nomenclatura para procedimentos e variáveis, porque isso vai permitir que o seu código seja mais facilmente seguido. As técnicas de apresentação de código, elas permitem que você tenha um aspecto visualmente superior no código que você vai gerar com VBA. Para apresentar bem o seu código, use a indentação do código. A indentação é um princípio clássico que faz com que o texto ele fique interno a um texto com o qual ele pertence, como essa apresentação que você está olhando. E a segunda técnica é o uso de comentário. No VBA, um comentário se inicia com aspas simples. E ele deve ser adicionado em uma única linha, embora você pode descrever a linha, dar um espaço ou dois e botar uma aspas simples e escrever um comentário. Não é uma forma ideal, mas você pode utilizar assim. E também pode ser utilizado para mostrar detalhes do código, para que serve um procedimento, seus argumentos, quem foi que criou, a data de criação, explicar certas operações que você mesmo acha complexas. Então, use comentários no seu código. Você vai ver que ele vai ficar muito mais facilmente seguido por você no futuro. Use uma norma de nomenclatura para melhorar a qualidade do seu código. Uma norma é uma forma de escrever código que permite identificar facilmente o objeto que está sendo manipulado naquele momento, quer ele seja um procedimento, uma variável ou um controle. Você, uma vez que adote uma norma, qualquer que seja ela, fique com ela e siga ela daqui para frente. Ela é uma espécie de marca registrada do seu código. É claro que se você adotar uma norma universal, seu código vai ser mais facilmente compreendido na internet, no mundo, por qualquer programador. Normas de nomenclatura normalmente se referem a como nomear procedimentos e variáveis, como indicar o tipo e o escopo que uma variável ou procedimento permite, ou indicar qual é o tipo de um controle que está sendo manipulado numa interface gráfica. O VBA tem por padrão usar as normas de nomenclatura de Redic. Essas normas, antes chamadas Redic-Lesinski, foram criadas em 1992, quando houve uma explosão do uso do Access Basic, o precursor do Visual Basic. Naquela época, os programas da Microsoft, como Excel e Word, só tinham uma linguagem de macro muito rudimentar. O Access foi o primeiro programa que oferecia uma linguagem que podia programá-lo. Essa linguagem, Access Basic, acabou evoluindo para o VBA. Então, Redic e Lesinski propuseram essa norma de nomenclatura baseado nas convenções húngaras criadas por Charles Simonyi, em 1980. Charles Simonyi foi um dos fundadores, um dos escritores do código do Microsoft Office, que tinha originalmente o Word, Excel e PowerPoint. E para escrever esse código, ele propôs uma codificação que foi adotada. Essa codificação de norma de Redic usa princípios muito simples. Os nomes de procedimento e variáveis devem ser formados de palavras completas.
que utilizem substantivos e ou adjetivos para indicar claramente o que aquilo faz ou representa. No Brasil, nós normalmente utilizamos um verbo seguido de um substantivo. Essas palavras devem ser iniciadas com uma letra maiúscula seguida de minúsculas. E se a regra precisar, o nome que você quer dar precisar de mais de 2 palavras, a regra é concatená-las sem espaço, porque nem procedimentos nem variáveis podem ter espaços. Então, por exemplo, se você tem um procedimento que vai gerar as faturas de uma empresa, você pode chamá-lo de gera faturas, ou gerar faturas. Alguma coisa assim, que tem um verbo e o que ele faz. As normas para declaração de tipo de variável, inventadas por Charles Simonyi e seguidas por Redick, elas recomendam que cada variável tenha um prefixo de 3 letras minúsculas que identifiquem o seu tipo. Assim, quando você olha para uma variável no código, você sabe se está usando que valor que ela contém, né? Então, baseado no tipo de variável, a sigla internacional é uma abreviação do seu tipo. Por exemplo, para constantes se usa com. Para o tipo byte, que vai de 0 a 255, o tipo é bit, com Y. Para booleanos, que assim não, usa bol. Currency, que é valor monetário, é cur. E por aí vai. Date, decimal dec, double, dbl, integer int, long, lng, objeto obj, symbol sng, string str, variante var. Array é um caso extra, aqui especial, que deve conter a letra A, seguida de do tipo que o array de dados que o array contém. Então, se o array é do tipo variante e se chama matriz, ele será chamado de avar matriz. Se ele contém string, será astr matriz, ou o nome que você quiser dar. Já para declarar escopo de variáveis, a norma ela acrescenta apenas uma letra ao sufixo previamente definido, que vai indicar qual é o escopo que a variável tem no seu programa. Para variáveis de procedimento que são criadas e destruídas quando o procedimento executa e termina, não há prefixo. A variável vai ficar apenas com prefixo de tipo. Agora, se a variável for estática, declarada dentro do procedimento, ela deve ter o prefixo s, seguido do seu tipo. Então, se você tem uma variável chamada contagem, int contagem, e ela for estática, ela será sint contagem. Então, terá 4 letras, s de estática, as 3 letras do tipo e o nome da variável. Se a variável for privada no módulo, ou seja, ela é declarada nessa seção declaração do módulo, e ela é visível apenas nos procedimentos do módulo, é declarada com DIN ou private, ou seja, não usa a palavra public, a variável deve ter a letra M de módulo. Então, se a variável é nome, que é uma string, ela vai se chamar strNome, vai chamar M strNome. Já se a variável for pública, declarada no módulo, ela deve ter a letra P como prefixo. Ela vai ser P seguida do nome da variável, P str nome. Então ela é uma variável de módulo, de um módulo de formulário, por exemplo, não é um módulo global, e ela tem letra P. Agora, se ela for declarada num módulo externo, que a gente faz com inserir módulo no VBA, o que faz com que a variável possa ser vista por qualquer área do seu programa, em qualquer código, você deve prefixá-la com a letra G. Aqui a gente vai ter alguns exemplos. Eu vou fazer a declaração das variáveis seguidamente. Aqui eu tenho uma variável que vai conter o contador J, e ela é inteiro. Então ela pode conter um número entre menos 35.000 a mais 35.000. Essa variável vai se chamar int J, porque ela está dentro de um procedimento. Se ela for distância, que é uma distância em metro qualquer, e ela for single, vai ser SNG single. SNG distância, que é prefixo do tipo single. Se ela for long,
que é um número bem grande, 10 é 2 elevado a 32, ela vai ter o prefixo LNG, código. Então eu já sei que ela pode ser um número bem grande. Se for uma variante, ela vai se chamar var, de matriz. Mas como é uma matriz, está faltando A aqui, A var matriz. Se for uma constante, π, e é só uso no procedimento, ela vai chamar comp. Agora, se eu quiser declarar todas essas variáveis no módulo, eu as precedo pela letra M. mint j, msng distância para single, mlng código, mvar matriz, mcomp. Vê que mvar matriz aqui já não tem o abre e fecha declaração de matriz, ela é uma variante simples que pode receber uma matriz. Ou eu vou ter uma variável declarada a nível de módulo, que vai ser global, lida em qualquer valor de qualquer procedimento do sistema. Então ela vai ter o prefixo G, int j as integer, ger, sng distância as single. Sacou? Isso vai fazer o seu código ficar muito mais universal. Bem, então vamos praticar aqui um pouco dessas boas práticas de programação usando o VBA do próprio PowerPoint. E eu vou aqui inserir um módulo simples. E nesse módulo aqui eu vou fazer a mesma técnica daquela função simples chamada divisão. Então, primeiro eu declaro a função aqui, como ela está no módulo, ela vai poder ser acessada de qualquer lugar. Então, vou declará-la como function divisão. E vou declarar os seus argumentos. Agora, como ela vai poder dividir qualquer tipo de número, vou declarar os nomes como double. dbl número, que é o número que vai ser dividido, as double, vírgula, dbl divisor é as double. Vê que o VBA já dá os tipos disponíveis para mim, basta provocar tab, pressionar tab, e agora a função devolve um double. Double, pronto. Dou um enter e aqui está a minha função já estruturada. Agora eu vou escrever o código indentado aqui dentro. Eu dou um tab e faço meu dente para que aqui entre função e end function fique perfeitamente alinhado, eu saiba onde a função começa e termina. E aqui vou fazer a minha conta. Divisão recebe dbl número dividido por dbl divisor. Pronto. E se eu quiser testar agora, basta botar interrogação divisão aqui na janela imediata. E quando eu abro parênteses, já me dá os argumentos. Então eu vou dividir 4, 3, 2, 1, vírgula, pelo divisor 5, 6 por 56. Fecho parênteses, dou enter e ele divide para mim. Deu 67. Vê que deu um número bem com muitas casas decimais, porque esse é o maior número que eu posso ter real no VBA, que é um número bem grande. Mas vamos dizer então que eu quisesse guardar esses argumentos usados para divisão, tanto o número, dbl número, como o dbl divisor, e também o resultado da divisão. Nessa situação, eu declaro as variáveis aqui na seção declaração do módulo, fora, logo depois de option explicit. Então eu boto din, ou private, né? Como é uma variável que é privada ao módulo, eu vou botar m dbl número as double. Você vê que agora eu tenho uma variável m dbl número e tenho dbl número. dbl número ela só vai existir aqui dentro do procedimento. E m dbl número vai existir enquanto esse arquivo estiver aberto. m dbl divisor as double, da tab fica melhor, e vou guardar o resto da divisão também, o valor da divisão, m dbl divisão as double. Pronto. Então agora eu tenho 3 variáveis de nível de módulo que nunca mais vão perder o seu valor uma vez elas iniciadas. Elas já existem, estão com valor 0 no momento. Então agora na função divisão eu passo
esse argumento para esta variável. mdbl número recebe dbl número. Passei. mdbl divisor recebe dbl divisor. Passei. E guardo a divisão aqui. mdbl divisão recebe dbl. Vamos trocar aqui, né? Fica mais fácil. Aqui, mdbl divisão recebe dbl número ou mdbl número, tanto faz, porque é o mesmo valor, recebe a divisão, e a função divisão tem que retornar um valor double, que vai estar em mdbl divisão. Pronto. Então agora, quando eu venho aqui e faço a divisão, mdbl. Viu que aqui Option Explicit funcionou bastante bem, porque ele botei uma variável de nome errado. E ele vem e faz a conta para mim, tá vendo? A diferença é que agora esses valores de divisão estão armazenados aqui. Para eu ver isso, eu posso transformar essas variáveis em públicos. E nessa situação, eu deveria mudar seu prefixo para G, de global, para usar as regras de divisão. Eu boto global aqui, public, boto G aqui, e aqui eu troco também, porque senão elas não vão existir. Se eu mandar compilar, vai dar erro. Variável não definida, eu tenho que trocar, porque essa aqui foi declarada. Essa foi declarada e essa aqui foi declarada. Então agora eu posso fazer isso. Ela imprime e agora os valores estão ali. A diferença é que se eu quiser agora inspecionar, módulo 1, quando eu dou ponto, você vê que o procedimento de divisão que é público, ele já aparece aqui como uma interface do módulo. Esse ícone verdinho que tem aqui é um ícone de método. É uma ação que o procedimento executa, uma divisão. E esse ícone aqui de mãozinha é um ícone clássico de propriedade, que são as propriedades gdbl divisão, gdbl divisor e gdbl número. Então, se eu pegar aqui com a tecla dtab, pegar outra vez módulo 1, ponto, o divisor, e pegar outra vez módulo 1, ponto, a divisão, o valor da divisão, eu vou ter os valores aqui. E se eu vier aqui e trocar esses valores, botar mais números aqui, um número bastante grande por outro grande aqui também, com um casa decimal, e mandar dividir, os valores mudam e aqui também mudam. Então, essa é a ideia. A ideia é que o código agora indica, pelo código, quando eu olho aqui eu estou vendo porque está muito pertinho, mas isso tende a crescer, ficar muito grande, né? Ou seja, tem muito código no módulo. Então, eu estou sabendo que essa variável é global, por causa do G. Sei que ela é um double, né? Uma variável de dupla precisão, real, né? Essa aqui é um dbl que só tem abrangência aqui. Quando o procedimento acabar, ela desaparece. E essas três variáveis vão manter o seu valor. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês até aqui, para boas práticas de programação. No nosso próximo vídeo, falaremos sobre instruções de tomada de decisão e de repetição. Até lá!